Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom poder revê-los nesse domingo, o primeiro dia da semana, onde nós podemos aqui nos reunir para ouvirmos a palavra de Deus, podemos nos reencontrar, podemos ter comunhão uns com os outros, não é isso? Sobretudo com o nosso Deus, que é o propósito, são alguns dos propósitos da igreja. E é muito bom poder rever aqui os irmãos, espero que tenham tido uma semana muito abençoada, é muito bom aqui rever o irmão Pedrinho, muito bom revê-lo, meu irmão, seja muito bem-vindo, amém? A todos os demais irmãos. E eu quero convidá-los agora, meus irmãos, sem mais delongas, por gentileza, para abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e nos versículos 1 a 9. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 9. O tema da nossa reflexão nesta manhã, nesse culto de ceia, será 8 verdades sobre a Igreja de Cristo. 8 verdades sobre a Igreja de Cristo. E para isso, nós vamos nos basear nesse texto de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus e vamos lhe pedir em seguida também que nos oriente em todas as coisas, que fale ao nosso coração, como nós sempre temos pedido, que Ele nos corrija, que Ele nos abençoe, que Ele, de fato, nos instrua em todos esses assuntos relacionados à palavra dEle. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós engrandecemos, bendizemos, exaltamos, glorificamos o Teu nome, suplicamos a Sua presença em nossas vidas e também através delas. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já nos possibilitou que fizéssemos e oferecêssemos a Ti durante este culto público. Obrigado, Senhor, pela leitura inicial da Sua palavra, esse texto maravilhoso de Hebreus. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de rever ao nosso irmão, de termos comunhão com ele, contigo sobretudo, por esses louvores também abençoados e maravilhosos que pudemos oferecer a Ti. E agora, Senhor, como parte integrante deste culto, nós também acabamos de ler um trecho, uma porção da Sua palavra, e te pedimos que o Senhor continue a nos instruir, a nos corrigir, a nos ensinar esses valores gloriosos, eternos, sublimes, ó Senhor, presentes nas Escrituras. Abençoe a nossa vida, remova, por favor, todas e quaisquer distrações, impedimentos, obstáculos que venham prejudicar o livre curso da Sua palavra, e que nós sejamos instruídos por ela, pelo Seu Espírito Santo, ao longo dessa exposição. Nós Te louvamos por tudo e Te pedimos tudo isso em nome e para a glória do Seu santo e eterno Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Por favor, pode se assentar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho em Corinto durante a sua segunda chamada viagem missionária. E isso nós aprendemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, e a partir do versículo 1. E a sua pregação, a pregação de Paulo ali em Corinto, ela acabou, pela graça de Deus, pela maravilhosa graça de Deus, sobre a qual cantamos agora há pouco,
a sua pregação ali acabou rendendo muitos frutos. E por volta, por exemplo, dos anos 49 ou 50 depois de Cristo, aproximadamente, Paulo, ele funda a igreja de Corinto. E depois, Paulo, ele parte dali para Éfeso, e ali, provavelmente entre os anos 52 até o ano 55 também depois de Cristo, ele escreve então a sua carta de 1 aos Coríntios, uma das primeiras cartas que ele escreve. E quando nós lemos 1 aos Coríntios, eu creio que os irmãos talvez tenham tido já essa experiência, se não o façam. E não apenas 1 aos Coríntios, é claro, mas devemos ler toda a Bíblia. Mas, particularmente quando lemos 1 aos Coríntios, nós percebemos que esta é uma carta bastante prática, que trata, entre outras coisas, de solucionar, de resolver alguns problemas bem concretos e também de responder a dúvidas reais que haviam surgido entre os coríntios, bem ali no início da sua caminhada cristã. Nós sabemos, nós que já fomos novos convertidos em algum momento da nossa trajetória, alguns aqui entre nós estão mais ou menos nesse caminho, que quando nós nos convertemos, é natural que muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas interrogações povoem a nossa mente, não é isso? Temos uma série de dúvidas sobre diversos assuntos relacionados à fé, relacionados à igreja, relacionados à família, relacionados ao casamento, relacionados, enfim, à vida eterna, relacionados ao nosso comportamento em sociedade. Então, estas dúvidas, por exemplo, presentes em geral na vida, na mente, nos pensamentos, de forma bem genérica, dos novos convertidos, também estavam ali presentes, dentre tantas outras dúvidas, na comunidade de Corinto. E aí, na introdução dessa nossa epístola, lemos um texto introdutório, não é? De 1 aos Coríntios, capítulo 1, e versículos 1 a 9. Então, na introdução desta epístola, nós vamos descobrir aí, pelo menos, 8 verdades sobre a igreja de Cristo, que, longe de se referirem apenas à igreja de Corinto, no contexto, como nós vimos ali, mais ou menos do final dos anos ali 40, 49, 50 depois de Cristo, essas verdades também se aplicam à minha vida, à sua vida, aplicam-se ao povo de Deus em toda a face da terra nos dias de hoje. E eu gostaria de refletir com vocês justamente sobre estas 8 verdades. E a primeira verdade que nós encontramos, meus irmãos, aqui, sobre a igreja de Cristo, é a seguinte, uma verdade muito simples, que todo novo convertido já deve aprender de pronto, a partir do momento em que ele começa a pertencer à comunidade cristã, e, por que não dizer, à fé cristã, ao próprio Cristo. Mas a primeira verdade bem óbvia e que deve ser ressaltada é que a igreja tem dono. A primeira verdade, dentre tantas outras sobre a igreja de Cristo, é que a igreja tem dono. E no início do versículo 2, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, parte A, Paulo diz isso, quando ele dirige a sua carta, abre aspas, à igreja de Deus que está em Corinto. A igreja, meus irmãos, é chamada de igreja de Deus por 2 razões básicas e principais. A igreja é chamada de igreja de Deus, em primeiro lugar, porque ela teve a sua origem em Deus. A fonte da igreja encontra-se em Deus. E em segundo lugar, porque ela também pertence a Deus. Em primeiro lugar, a igreja é de Deus porque ela teve a sua origem em Deus. E por isso é importante nós frisarmos que a igreja não foi inventada por homens. Ela não foi criada por pastores e ela também não foi fabricada por teólogos. A igreja tem a sua origem, a sua fonte, o seu nascedouro no céu. A igreja é uma criação divina e não humana, é uma instituição de Deus e não dos homens. E em segundo lugar, a igreja é de Deus porque ela também pertence a Ele. A igreja, meus irmãos, ela tem dono. Contudo, como nós também já dissemos em outras oportunidades, o proprietário da igreja não é o pastor local.
Não é o teólogo gabaritado, não é o conferencista famoso, não é o líder do grupo de louvor, não é o presbitério, não é a equipe diaconal, não é o ofertante fiel e também não é quem quer que seja. O dono da igreja é o próprio Deus. O único que pode chamá-la legitimamente de minha igreja. E é por isso, dentre outros fatores, entre outras razões, que Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 2 e 3, ele dará a seguinte ordem aos presbíteros da sua época. Olha o que ele dirá: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E ele encerra o seu raciocínio no versículo 3, dizendo: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Você viu como Pedro chamou a igreja nesses versículos? Ele a chamou de rebanho de Deus e de herança de Deus. A igreja, ela tem dono e a sua origem está em Deus. Ela pertence a Deus, é uma instituição divina e não humana, em que pese ter ali o seu funcionamento voltado para os homens e também trabalhado pelos homens para Deus e para a sua glória. Mas a primeira lição é esta: a igreja tem dono. E o seu dono é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Existem pastores que podem liderá-la e devem liderá-la. Existem líderes, presbíteros, diáconos e outros que podem e devem contribuir na sua liderança e na sua administração, mas a fonte da igreja, o nascedouro da igreja está em Deus, e ela também é de Deus nesse texto, porque ela pertence a Ele, e somente Deus tem todas as prerrogativas sobre a igreja que é dele, e não de homens, embora seja composta dos mesmos, evidentemente, ao longo de toda a sua história. Isso nos aponta para uma segunda verdade que nós descobrimos sobre a igreja nesse texto. E a segunda verdade, e que foi muito bem mencionada sinteticamente pelo pastor Rodrigo, aqui na abertura do culto, na sua leitura sobre Hebreus, um trecho ali da Epístola aos Hebreus, envolve essa segunda verdade, que curiosamente ela tem algumas nuances mais interessantes quando aplicada à igreja de Corinto, e vocês já vão perceber por quê. Qual é esta segunda verdade? A segunda verdade que eu aprendo nesse texto é que a igreja é composta por pessoas santas. A igreja é composta por pessoas santas. Ainda na continuação do versículo 2, em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 2, parte B, Paulo especifica quem são os destinatários da sua carta, quem são os indivíduos aos quais ele dirige as suas palavras, o seu texto. E ele escreve dizendo o seguinte, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Para quem ele escreve a sua carta? Aos santificados em Cristo Jesus, e de novo ele enfatiza, chamados santos. Quando eu leio isso, eu não sei você, mas o primeiro pensamento que vem à minha mente é esse: como Deus é gracioso, como Deus é infinitamente, sobejamente, incomensuravelmente gracioso. A igreja de Corinto, meus irmãos, mais uma vez, e aquilo que eu vou dizer faz mais sentido para aqueles que já leram 1 Coríntios e conhecem o teor geral da carta, mas a igreja de Corinto, ela tinha todos os tipos de problemas que você pode imaginar. Em 1 Coríntios, nós descobrimos, aliás, uma lista de problemas ou defeitos ou pecados ou práticas, digamos que bem desagradáveis, que estavam presentes na igreja de Corinto. E esses pecados, essas práticas, esses problemas são bem conhecidos de todos nós, mas me permitam lembrar acerca de alguns deles. Em 1 Coríntios capítulo 1, por exemplo, trecho do qual nós lemos, havia algo em Corinto que não existe hoje nas igrejas, um negócio que atende pelo nome popular de panelinhas. Panelinhas, já ouviram falar? Então, em 1 Coríntios capítulo 1, havia panelinhas na igreja.
Porque um dizia, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Cefas, isto é, de Pedro, e outro grupo ainda dizia, eu sou de Cristo. Havia aquelas panelinhas, havia aquele partidarismo na igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 3, Paulo chama os coríntios de imaturos, pois ele se dirige a eles como meninos em Cristo e como a pessoas ainda criadas com leite. Ele vai dizer, eu não pude tratar com vocês como pessoas mais maduras, porque vocês são infantis, então eu ainda tenho continuado a criá-los com leite. Eu não posso lhes dar uma comida mais robusta, mais substanciosa, porque vocês ainda são imaturos na fé. Em 1 Coríntios 5, um sujeito no meio da igreja, ele está tendo um caso com uma mulher que, ao que tudo indica, parece ser ali a sua madrasta. O texto bíblico a chama de mulher ali do seu pai. E nos lembremos, esta foi uma igreja fundada, ninguém mais, ninguém menos, pelo próprio apóstolo Paulo. Quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 6, Paulo revela que existem irmãos, algo que também não acontece nos nossos dias, existiam ali irmãos que estavam processando outros irmãos, estavam arrastando outros irmãos aos tribunais devido a querelas, devido a uma série de rusgas e problemas que eles tinham um para com o outro. Quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 11, Paulo criticará alguns coríntios que desprezavam, por exemplo, seus irmãos mais pobres, porque enquanto um padecia de fome, naquela refeição que eles tinham vinculada à ceia, a chamada, muitos vão denominá-la de festa do amor, ou refeição do amor, ou refeição agape, né? Então, Paulo vai criticar os coríntios, porque eles vão desprezar os seus irmãos mais pobres, visto que enquanto uns padecem de fome, isso ele cita no texto de 1 Coríntios 11, outros se embriagavam, os extremos. Pessoas muito individualistas, muito egoístas, que pensavam apenas em si mesmas, e quando o irmão mais pobre chegava ali no banquete para também desfrutar de comunhão e encher a sua barriguinha, digamos, não tinha mais nada, porque aqueles que tinham mais bens, mais posse, talvez aqueles que tinham trazido o pratinho ou mais pratos, comiam tudo e não deixavam nada para os demais. É o contexto de 1 Coríntios, que é o contexto, pasmem, da ceia do Senhor. É o contexto da ceia do Senhor. Por fim, em 1 Coríntios 15, Paulo denuncia, olha só as barbaridades que existiam na igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 15, Paulo denuncia que alguns coríntios não acreditavam na ressurreição dos mortos. Ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, ela é inútil, ela não serve para nada, e nós, portanto, ainda permanecemos em nossos pecados. Então, como que alguns entre vocês ainda têm a ousadia, a audácia de dizer que não existe ressurreição de mortos? Então, depois desse histórico todo que eu dei bem brevemente, nesses breves minutos, perceba que algo glorioso nós encontramos no texto. Mesmo em meio, meus irmãos, a esse tamanho caos espiritual, ainda existiam aqueles indivíduos que tinham um compromisso sério com Deus, e que pela graça de Deus haviam sido santificados por Ele, mesmo no meio dessa confusão espiritual. Mesmo vivendo em uma igreja tão complicada como era a igreja de Corinto, e mais uma vez me permitam abrir aqui os parênteses devidos, toda a igreja em maior ou menor grau teve ou terá problemas, porque ela é composta de seres humanos, e onde existem seres humanos, em maior ou menor grau, em mais tempo ou menos tempo, haverá problemas de todos os tipos, de todas as sortes, e talvez eu diria quase de todos os tipos de pecados. A igreja é composta de pecadores, mas pecadores que, evidentemente, se arrependidos, aqueles que foram comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas, meus irmãos, mesmo vivendo em uma igreja tão complicada como era a igreja de Corinto, haviam aqueles irmãos que levavam a palavra de Deus a sério, haviam aqueles que levavam a comunhão com Deus e com o irmão em Cristo a sério, e também haviam aqueles que eram verdadeiros cristãos. Talvez, obviamente, nem todas as pessoas levem as coisas de Deus a sério em uma determinada igreja local. As Escrituras nos advertirão, especialmente no Novo Testamento, nos Evangelhos, que junto com o trigo vem o joio.
De modo que não está escrito na fronte, na testa de cada um de nós, olha, este é salvo, esse morará então no céu, esse de fato é convertido. Nós não descobrimos isto. Nós não temos como sondar o coração de ninguém, embora pelos frutos praticados nós tenhamos mais ou menos como mensurar diversas coisas. Mas, como eu disse, talvez nem todas as pessoas levem as coisas de Deus a sério em uma determinada igreja local. Mas Deus, meus irmãos, te chamou, me chamou, nos chamou para agirmos diferente. Deus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Deus te chamou para ser um imitador de Cristo e não um imitador do pecador. Deus te chamou para ser uma carta de Cristo, como Paulo dirá em 2 aos Coríntios. Deus nos chamou para sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E, portanto, mesmo em meio a igrejas repletas e compostas por pessoas imperfeitas e pecadoras, Deus nos chamou para agirmos de forma diferente e sermos sal e luz e fazermos a diferença onde nós estivermos. A igreja, meus irmãos, eu aprendo em segundo lugar, que a igreja de Cristo, a segunda verdade, ela é composta por pessoas santas. Pecadores, é verdade. Pessoas que quando se convertem não recebem o dom da impecabilidade, apenas com o contexto futuro escatológico, com o corpo glorificado, com a vida pós-ressurreição, é que nós teremos, afinal, uma vida não mais sujeita ao pecado. Mas até lá nós erramos com certa frequência, é verdade. Mas que Deus nos ajude a sermos santificados por Ele, pela graça dEle, por meio da palavra dEle e a presença gloriosa dEle também. Isso aponta para uma terceira verdade presente em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 a 9, ainda no versículo 2. E a terceira verdade que eu descubro nesse texto, meus irmãos, no final do versículo 2, isto é, 1 Coríntios 1, 2, parte C, é que a igreja tem um Senhor. A igreja tem um Senhor. Paulo se refere a Jesus em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, parte C. Paulo se refere a Jesus como nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo faz questão de dizer aos coríntios, nós temos um Senhor e este Senhor se chama Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje muitas pessoas veem Jesus das mais variadas e diversas formas. Aliás, temos uma série de livros, especialmente também na seção de autoajuda das grandes livrarias, que vão retratar um Jesus muito humano, com características muito humanas, mas frequentemente de forma muito diferente daquele Jesus que é o Senhor, como retratado nas Escrituras. Alguns, por exemplo, enxergam Jesus como um dos mais importantes líderes da história. Outros o classificam como o profeta mais poderoso que já viveu entre nós. E ainda outros percebem Jesus como o maior psicólogo que já existiu. Outros escrevem livros vendo Jesus como um dos maiores exemplos de um administrador de empresas que já existiu. Mas, porém, poucos veem Jesus como seu Senhor. É interessante, incrível como as pessoas têm uma facilidade para ver Jesus como psicólogo, como empreendedor, como empresário, como coach, como uma série de coisas, como líder, mas poucos o veem como Senhor de suas vidas. E Paulo chama Jesus de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Meus irmãos, ver Jesus como Senhor significa entender que é Ele quem transforma a água em vinho, que Ele é aquele que anda sobre as águas, que é Ele aquele que repreende os ventos do mar, que Ele é aquele que multiplica os pães e os peixes, que Ele é aquele que cura os doentes, que Ele é aquele que expulsa os demônios, que Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, que Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia,
e que ele é aquele que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, ele é Senhor soberano, absoluto, sobre tudo, sobre todos, sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre o universo dele. Então não basta vermos a Jesus como um líder humano, como uma grande figura carismática humana. Jesus, ele é sobretudo Senhor, sobre tudo e sobre todas as coisas, pessoas, circunstâncias, seres criados, do passado, do presente e do futuro. Ele é Senhor soberano, único, absoluto, sobre tudo e sobre todos. Às vezes nós vemos muito esse lado e de forma equivocada, Jesus, como eu disse, o psicólogo, o coach, o empreendedor, mas poucas vezes nos vemos como súditos e servos e, portanto, que enxergam a esse Jesus como o Senhor absoluto de suas vidas. Essa é uma leitura importante que Paulo tem aqui no texto e que tem tudo a ver com a vida da igreja. A igreja tem um Senhor e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Não se esqueça disso. Mas uma quarta verdade vinculada a essa terceira, tem tudo a ver com essa terceira, totalmente relacionada a ela. A quarta verdade que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 1, versículos 1 a 9, é que a igreja é uma comunidade cristocêntrica. A igreja é uma comunidade cristocêntrica. Ao ler essa pequena passagem bíblica de 1 Coríntios 1, versículos 1 a 9, você deve ter percebido, se você prestou bem atenção na leitura que nós fizemos, você deve ter notado que Cristo, ele aparece em todos os 9 versículos que lemos, e também deve ter percebido, creio eu, que tudo o que aconteceu na igreja de Corinto tinha alguma relação com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o centro da igreja de Corinto, em que pesa as suas mazelas, os seus pecados, os seus problemas, que eram sérios e que nós os descrevemos, alguns deles, os mais importantes, diríamos agora há pouco. Mas, dos versículos 1 a 9, dessa introdução de Paulo aqui na Epístola aos Coríntios, salta-nos aos olhos a centralidade de Cristo para o culto e para a vida da igreja. Cristo é o centro da igreja. Não é o homem, não é o pastor, não é ninguém aqui ou ali, não é nada a não ser Jesus Cristo. Então, eu quero convidá-los a lerem alguns trechos dos versículos 1 a 9 comigo, dando esta ênfase para nós entendermos a centralidade que Cristo tem ou deve ter na igreja dele. Ele é o Senhor dela, ele é o dono dela. Preste atenção. No versículo 1, Paulo se autodenomina apóstolo de Jesus Cristo. No versículo 2, o apóstolo diz que os coríntios foram santificados em Cristo Jesus, e também afirma na continuidade do versículo que os cristãos em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, Paulo saúda os coríntios com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. No versículo 4, Paulo agradece a Deus pela graça que fora dada aos coríntios em ou por Jesus Cristo. No versículo 5, Paulo declara que os coríntios em tudo foram enriquecidos nele. Nele, quem, pastor? Em Jesus Cristo. Não há enriquecimento espiritual e bênção verdadeira fora de Jesus Cristo. No versículo 6, Paulo lembra aos coríntios que o testemunho de Cristo, ou seja, o evangelho, foi confirmado entre eles. No versículo 7, o apóstolo relata que os coríntios estão esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, estão aguardando a sua segunda vinda. No versículo 8, Paulo fala sobre o dia escatológico, o dia futuro de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, no versículo 9, Paulo diz que os coríntios foram chamados por Deus para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Perceba, meu irmão, portanto, que a vida da igreja coríntia, de novo, apesar dos seus problemas aqui e acolá, gravitava, girava em torno da pessoa e obras e vida e ensinos benditos do Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma, toda a igreja bíblica, ela deve pautar o seu modus operandi, a sua maneira, ali de agir, e o seu chamado modus vivendi, o seu modo de viver em torno da pessoa e obras de Jesus. A igreja deve pregar a Cristo,
deve orar em nome de Cristo, deve louvar a Cristo, deve expulsar demônios em nome de Cristo, deve adorar a Cristo, deve crer em Cristo, e ela é salva somente, unicamente pelos méritos de Cristo. Porque como Pedro muito bem nos lembra, em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A igreja, eu aprendo em quarto lugar, que ela é uma comunidade cristocêntrica. Ela gravita em torno de Cristo. Ela prega o evangelho de Cristo. Ela é uma nova criatura devido à obra experimentada por ela, pela própria igreja, através de Cristo. Ela é salva pelos méritos, pela obra, pelos ensinos, a morte, a vida, a ressurreição de Cristo. O centro de uma igreja cristã não pode ser outra coisa, senão Cristo que lhe dá nome. Porque uma igreja cristã sem Cristo é uma absoluta contradição de termos. Como nós vemos, por exemplo, numa das 7 cartas dirigidas ali à Ásia, no livro de Apocalipse, onde em uma das igrejas nós encontramos Cristo do lado de fora, batendo na porta e querendo entrar. Curiosamente, vemos ali Cristo insistindo em entrar na igreja que havia desistido dele, colocado para fora. De modo que, meus irmãos, não pode haver uma igreja verdadeiramente cristã sem Cristo. Mas, infelizmente, aquela igreja, uma daquelas 7 igrejas de Apocalipse, havia colocado Cristo para fora, ali, da sua liturgia, do seu culto, da sua vida, mas Jesus insistia amorosa e graciosamente e perseverantemente, vamos assim dizer, em participar da igreja que era dele. Ele é Senhor da igreja, como nós acabamos de mencionar ao longo desta mensagem, mas igreja esta que havia colocado a ele para fora. Não existe verdadeira igreja cristã sem Cristo. Tudo deve girar em torno de Cristo, a pregação é Cristo, os louvores envolvem Cristo, a nossa conversão se dá por causa de Cristo, tudo é dele, por ele, para a glória dele. Mas também descobrimos aqui em quinto lugar, outro ponto extremamente importante para a nossa reflexão. Também aprendemos em quinto lugar que a igreja foi enriquecida em tudo, especialmente quanto aos dons e ao evangelho. A igreja foi enriquecida em tudo, particularmente quanto aos dons e também no que diz respeito ao evangelho. Veja bem o que diz os versículos 5 e 6 de 1 Coríntios 1 que nós lemos. Neles, Paulo escreve o seguinte, abre aspas, porque em tudo fostes enriquecidos nele, isto é, em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Tem havido, meus irmãos, grande debate, grande discussão em termos teológicos, acadêmicos, em torno do significado dos termos palavra, a palavra grega logos, né, e conhecimento, a palavra gnosis, aqui no versículo 5 que nós lemos. Mas, em razão do contexto mais amplo de 1 Coríntios, parece que a expressão em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, se refere a todo tipo de dom de verbalização espiritual. Isto é, os dons manifestados por meio da oralidade, por meio da fala, que eram, aliás, muito comuns na igreja de Corinto. Tais como a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a profecia, a variedade de línguas, a interpretação de línguas, todos eles eram dons orais ou dons vocais. Então, nesse primeiro momento, ser enriquecido em toda a palavra me parece ser uma ênfase de Paulo aos dons vocais fortemente presentes na igreja de Corinto, conforme descobrimos lendo toda a epístola. Quem leu a epístola de 1 Coríntios já percebeu isso. Por outro lado, a frase em todo conhecimento, quando é dito ali, né? Em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, parece se referir ao próprio evangelho.
O evangelho, meus irmãos, que é o testemunho de Cristo, ele era conhecido pelos coríntios. Sendo assim, Paulo, ele está dizendo que eles foram enriquecidos em tudo, mas Paulo exemplifica o que ele quer dizer com esse tudo por meio dos dons orais concedidos pelo Espírito Santo e também por meio do conhecimento do evangelho. A igreja de Corinto era uma igreja dotada de dons espirituais e uma igreja que recebera o evangelho. Oremos a Deus e lhe peçamos, supliquemos a Ele que Ele derrame os dons do Espírito Santo sobre a nossa vida, que nós cada vez mais aprendamos do seu evangelho para podermos servir melhor a Ele mesmo, a comunidade local, o reino dele, esse bairro e todos os lugares por onde Deus eventualmente assim nos enviar. Amém? Mas isso nos conduz a uma sexta verdade, sexta importante verdade, que tem a ver com essa que nós vimos agora há pouco. A sexta e antepenúltima verdade, meus irmãos, que eu encontro nesse texto bíblico, é a seguinte: a igreja é uma comunidade carismática. A igreja é uma comunidade carismática. Na primeira parte do versículo 7, Paulo lembra aos coríntios que, pelo fato de eles terem sido enriquecidos em tudo em Cristo, conforme o versículo 5, então nenhum dom vos faltava. Olha que coisa interessante. E isso acende uma luz de alerta aqui, pelo menos no meu pensamento, não sei se no seu também, porque a igreja de Corinto tinha todos os tipos de dons espirituais. Quando nós lemos a epístola, nós percebemos isso. Mas quando nós a lemos também, como eu fiz agora em alguns trechos, nós também percebemos que todo tipo de carnalidade estava ali presente igualmente. Isto significa que ter dons espirituais, como eu já disse em outras ocasiões, não significa necessariamente ser espiritual. Então, cuidado com isso, para não medir a espiritualidade de uma pessoa ou de uma igreja local pela quantidade de pessoas que têm dons, ou pela manifestação dos dons na igreja, porque a igreja de Corinto, repito, era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito ali, distribuídos entre os membros, mas também toda a carnalidade e o pecado estavam igualmente ali presentes. Portanto, não se esqueçam que, embora ter dom ou dons espirituais seja importante, claro, enquanto membros do corpo de Cristo, devemos tê-los para servirmos a Deus, aos irmãos em Cristo, à sociedade e tudo, é mais importante ainda que tenhamos as características do fruto do Espírito. As características do fruto do Espírito. Mas, voltemos aqui ao texto. Então, na primeira parte do versículo 7, Paulo vai dizer aqui que nenhum dom vos falta. Mas, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com essa palavra dom no versículo 7? Os estudiosos, para variar, mais uma vez, os estudiosos têm divergido entre si acerca da natureza exata deste dom. Que tipo de dom é este que não falta aos coríntios? Um estudioso chamado Leon Morris, ele, por exemplo, entende que a palavra dom aqui é a palavra carisma. Por isso que eu disse que a igreja é uma comunidade carismática, é uma igreja onde os membros têm dons do Espírito, dados, conferidos, graciosa, soberana e maravilhosamente pelo Espírito Santo. Por isso que eu disse que a igreja é uma comunidade carismática, pelo termo que aparece aqui, o termo grego para dom, que é o termo charisma. Então, Leon Morris, ele entende que a palavra dom aqui diz respeito aos excelentes dons de Deus em geral, que Deus distribuiu ali para a igreja. Outro estudioso chamado Gordon Fee, ele compreende que essa palavra dom, ela faz referência àquelas capacitações especiais do Espírito Santo que são analisadas com mais detalhes mais adiante na carta. Por exemplo, profecia, línguas, interpretação de línguas, discernimento de espíritos, curas, milagres e tudo. E isso aparece claramente no contexto de 1 Coríntios, capítulos 12 a 14, esses dons citados por Gordon Fee. Então, meus irmãos, em vista do contexto mais amplo de 1 Coríntios, eu sou propenso a concordar com Gordon Fee, nessa interpretação. E sendo assim, a igreja de Cristo
é uma comunidade carismática, porque Deus, por meio do seu Espírito Santo, a equipou, a adotou, a capacitou a desempenhar as várias obras exigidas no ministério cristão. Se nós servimos a Cristo, se nós o louvamos, se nós podemos pregar e compartilhar a sua palavra, se podemos estudá-la na escola dominical, às quartas-feiras, se podemos orar, se podemos muitas vezes aconselhar uns aos outros e exercer várias outras atividades na igreja, e elas são bem-sucedidas, só o são porque o Espírito Santo gloriosamente, soberanamente, nos capacitou a servir a Deus da melhor maneira possível, bem como aos nossos irmãos em Cristo. O mérito é de Deus, a obra é de Deus, é Ele quem nos equipa para melhor servir a Ele mesmo e a sua igreja na terra. Por fim, ou quase aqui, na verdade, no final, em penúltimo lugar, eu encontro uma sétima verdade nesse texto, meus irmãos. E a sétima verdade é a seguinte: a igreja é uma comunidade que aguarda com expectativa a segunda vinda de Cristo. A igreja é uma comunidade que aguarda, ou que deveria aguardar, com expectativa, com entusiasmo, com amor, com ânimo, a segunda vinda de Cristo. Na segunda parte do versículo 7, 1 Coríntios 1:7, na segunda parte, Paulo diz que a comunidade coríntia foi enriquecida em tudo em Cristo. E essa igreja está fazendo o quê? Olha lá, está esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem uma palavrinha grega, que o verbo grego esperar, aqui é um termo que não precisa gravar nenhum desses nomes, mas é o verbo grego, apekderomai. Apekderomai, ele transmite o sentido de aguardar algo com expectativa. Não é simplesmente aguardar, se vier tudo bem, se não vier tudo bem, você espera uma coisa, sabe, meio que indiferente, meio incrédulo. Se vir, virá, se não vier, não virá, se demorar tudo bem, do jeito que acontecer está tudo certo. Não. Esse verbo aponta para uma expectativa, para uma ansiedade, por um entusiasmo, por uma esperança, por um desejo, claro, neste caso, de que Cristo venha para buscar a sua igreja. E meus irmãos, como o verbo aqui, esse verbo apekderomai, como ele aparece no particípio em grego, então o sentido do termo é uma espera contínua, reiterada, persistente. Ou seja, os cristãos coríntios, os verdadeiros, é claro, não aqueles carnais, né? Não aqueles mundanos que estão ali presentes e misturados com a igreja verdadeira ali no culto, infelizmente esses frequentemente estão presentes, mas os cristãos coríntios estavam aguardando continuamente e com grande expectativa a segunda vinda do Senhor Jesus. Era uma expectativa contínua e ela era, de fato, uma expectativa sempre presente e real e desejosa de que Cristo viesse para buscar ali os crentes da igreja de Corinto. Meus irmãos, hoje nós pregamos muito sobre a primeira vinda de Jesus, isto é, sobre a sua encarnação. E glórias a Deus por isso. Mas não damos, creio eu, a devida atenção em termos proporcionais à sua segunda vinda. Nós falamos muito sobre o Jesus que veio, mas nos esquecemos frequentemente de falar sobre o Jesus que virá. Nós destacamos o Deus que se encarnou, mas ignoramos muitas vezes o Deus que voltará em glória na pessoa do seu Filho Jesus. E quando nós pregamos sobre Jesus, a nossa pregação, ela não pode estar limitada apenas ao Jesus do passado, aquele que veio, aquele que se encarnou, mas também deve incluir a nossa expectativa pelo Jesus futuro, né, que voltará triunfante como um grandioso rei. É interessante, esses dias eu comentava com alguns alunos nos seminários, faculdades teológicas onde eu leciono, é algo que eu repeti num grupo, em outro grupo, analisando brevemente o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, olha que coisa interessante, e eu quero brevemente aqui levá-lo a refletir sobre isso comigo.
quando o Espírito Santo desce ali, ele é derramado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, por volta mais ou menos do final da década de 20, ou início da década de 30, né? Ano 28, 29, 30, mais ou menos por ali, algumas pessoas começam a questionar o fato dos galileus estarem falando em outras línguas, em outros idiomas, que dantes eles não haviam aprendido. Não é isso? E Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, ele começa a explicar o que estava acontecendo naquele culto. E o que ele diz? Ele fala: irmãos, esses homens não estão embriagados como vocês pensam, ainda agora é bem de manhã, ele vai dizer. Mas o que está acontecendo é aquilo que o profeta Joel predissera, vaticinara, profetizara séculos atrás. Quando Joel diz o seguinte, abre aspas, olha como Pedro começa a sua citação da fala de Joel. Ele diz: e acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vocês prestaram atenção disso? Nos últimos dias. Pedro, há 2000 anos atrás, já entendia que vivia nos últimos dias da igreja. Há 2000 anos ele dizia, nós estamos já nos últimos dias. E quando nós vamos mais adiante no Novo Testamento, nós vamos para 1 João, João dirá, filhinhos, é já a última hora. Onde eu quero chegar com isso? Me estranha o fato de nós, Igreja de Cristo, uma comunidade escatológica, porque nós somos a comunidade dos últimos tempos, dos fins dos tempos. Quem diz isso é Pedro e João. Acabei de dizer, Pedro já mencionou que nós estamos nos últimos dias. Me estranha, portanto, uma igreja que vive e que existe nos últimos dias, falar muito pouco sobre a segunda vinda de Jesus. Se estamos nos últimos dias, deveríamos falar com mais frequência, com mais assiduidade, com mais recorrência, que Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Esta era a fé dos nossos irmãos do primeiro século, ao longo da história, e mesmo sendo uma comunidade escatológica, que vive nos últimos dias, segundo Pedro, ou na última hora, segundo João, pouco falamos sobre a segunda vinda de Jesus. Se eu perguntar para vocês, quantos de vocês ouviram, claro que vocês são membros aqui da Jaboque, mas se perguntarmos talvez para outras pessoas, quantos sermões sobre a segunda vinda de Jesus vocês ouviram nos últimos meses? Talvez teremos muitos poucos casos. As pessoas falam demais sobre a encarnação e eu não tenho nada contra. Obviamente, só existirá a segunda vinda porque houve antes a primeira vinda. Jesus só voltará em glória porque antes disso ele se encarnou. Eu sei disso, eu creio nisso e amo isso com toda a força do meu coração. Mas acabamos muitas vezes deixando a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo de lado. Perdemos o senso de urgência. Não, faz 2000 anos que ele falou que voltaria, como ele não voltou até agora? Perdemos o senso de urgência. Enquanto que entre os coríntios eles esperavam com expectativa pela vinda de Jesus. E era uma espera contínua, porque o verbo ali está no particípio apontando, no caso, para uma espera que era repleta de expectativa, e que era reiterada. Eles sempre viviam esperando, Jesus, ele pode voltar em breve para nos buscar, e nós ansiamos o seu retorno, a sua segunda vinda. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar disso, devemos enfatizar esse ponto em nossos cultos, e a esperança do retorno do nosso Rei de forma triunfante deve ser algo que alimente essa contínua expectativa do nosso coração. Isso nos leva à oitava e última verdade, com a qual nós vamos encerrar aqui a nossa meditação nesta manhã. Eu aprendo, meus irmãos, em oitavo e último lugar, o que tem a ver com todos os demais pontos que nós mencionamos. O pensamento de Paulo é muito lógico, ele é muito coeso, é muito bem amarrado, muito bem construído, por isso que cada ponto leva ao outro e assim por diante. A oitava e última verdade sobre a igreja que eu aprendo nesse texto é que a igreja é sustentada por Cristo. A igreja é sustentada por Cristo. Finalmente, no versículo 8, Paulo diz aos coríntios que Cristo
abre aspas, também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o verbo confirmar, ele é derivado de uma palavrinha grega que pode ser traduzida como não apenas confirmar, mas também fortalecer, sustentar. Paulo, em sua fala, ele demonstra estar confiante de que os cristãos em Corinto serão fortalecidos e sustentados por Cristo durante a sua caminhada cristã até o final. Desse modo, meus irmãos, se um cristão, tal como o apóstolo Paulo, ele conseguiu combater o bom combate, ele conseguiu completar a carreira e conseguiu também guardar a fé, como Paulo diz que conseguiu, isto só ocorreu e ocorre porque Cristo o sustentou e o fortaleceu ao longo da sua jornada cristã, e não porque Paulo alcançou isso por seus próprios esforços ou méritos pessoais e particulares. Portanto, se conseguirmos concluir a nossa jornada cristã, isto se deve, meus irmãos, aos méritos de Cristo e não a uma meritocracia humana. A razão da minha afirmação se encontra na fidelidade de Deus, tal como Paulo explica no versículo 9, quando ele diz mais uma vez, fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outras palavras, Paulo está afirmando aos cristãos de Corinto o seguinte, porque o Deus que os chamou para terem comunhão com Ele é fiel, porque Deus é fiel. Então, acreditem no fato de que Ele também será fiel ao fortalecê-los, ao sustentá-los, ao protegê-los, ao guardá-los até o fim da sua jornada cristã. Amém? A igreja, meus irmãos, é sustentada por Cristo. É verdade que a igreja local depende de várias coisas dos próprios membros, das suas ofertas, dos seus dízimos, do seu cuidado ali para com o templo, para com as coisas de Deus, do cuidado que um deve ter para com o outro, enquanto membros do mesmo corpo de Cristo. Sem dúvida que a igreja precisa disso. Mas em última análise, meus irmãos, não somos nós que sustentamos a igreja. Não é o pastor local que sustenta a igreja. Quem sustenta a igreja de Cristo é o próprio Cristo da igreja. É Ele quem sustenta a sua noiva, cuida dela, a ama e, como disse Paulo aos Efésios, morreu por ela. Quando ele diz, vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, se a igreja está de pé, está viva, e ainda é vibrante, forte, é porque o noivo dela, Cristo, a sustenta, a guarda, a perdoa, a protege, a abençoa, para a glória do seu santo, eterno e bendito nome. E por isso, então, eu quero caminhar diante dessas coisas todas, à conclusão da nossa reflexão, apenas reiterando os pontos que nós mencionamos nesta manhã. Nós aprendemos hoje, meus irmãos, 8 verdades sobre a igreja de Cristo. Nós aprendemos hoje, primeiro, que a igreja tem dono. Segundo, que a igreja é composta por pessoas santas. Terceiro, que a igreja tem um Senhor. Quarto, que a igreja é uma comunidade cristocêntrica. Quinto, que a igreja foi enriquecida em tudo, especialmente quanto aos dons e ao evangelho. Sexto, que a igreja é uma comunidade carismática. Sétimo, que a igreja é uma comunidade que aguarda ou deveria aguardar com expectativa a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E por fim, aprendemos em oitavo e último lugar, que a igreja é sustentada pelo próprio Cristo. E que esse Cristo, que sustentou a igreja de Corinto, em que pesa os seus vários e diversos problemas e pecados, que esse mesmo Cristo continue a sustentar esta igreja, a minha vida, a sua vida, o meu e o teu casamento, a minha e a sua família, as minhas e as suas aspirações, os meus e os teus negócios, o meu e o teu relacionamento com Ele, que esse Cristo da igreja continue a nos firmar nele mesmo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-los, por favor, a ficar em pé, para que nós oremos, e em seguida participemos aqui da ceia. Eu gostaria que você
ainda no nosso contexto de ceia, e saindo aqui depois do culto, tivesse essa clara percepção de que a igreja e cada um dos seus membros individualmente só existe porque a igreja é uma comunidade cristocêntrica, porque é Jesus quem nos sustenta, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos socorre, é Ele quem nos perdoa dos nossos pecados, é Ele quem nos ama, é Ele quem ressuscitou ao terceiro dia por nós, é Ele quem abençoa a nossa vida. Somos absolutamente devedores em tudo, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Esse culto é oferecido a Ele. As orações aqui feitas, a palavra aqui ministrada, os louvores aqui entoados, as ofertas a serem praticadas, a comunhão com Ele e conosco aqui mesmos, de uns para com os outros, tudo isso é dEle, por Ele, para a glória dEle. Esse culto é cristocêntrico porque é para o Senhor Jesus, a quem nós o dedicamos, a quem nós o ofertamos. Amém? A nossa vida deve girar em torno de Cristo e das coisas dele. Nunca se esqueça disso. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero mais uma vez bendizer e exaltar o seu nome. Quero agradecê-lo, Senhor, pela oportunidade que tivemos de, nesses minutos, aprendermos algumas verdades importantes sobre a sua igreja, Senhor, sobre a sua obra, a igreja. Nós te louvamos, porque a sua obra só continua em pé, porque o Senhor, que é o dono dela, o originador dela, o sustentador dela, a tem mantido até o presente dia. A sua igreja tem sofrido, sabemos, ao longo de toda a sua história, de toda a sua existência, durante esses cerca de 2000 anos. Mas se ela tem sobrevivido, é porque o Senhor a tem tomado nas suas mãos, a tem guiado, a tem sustentado e a tem protegido, e nós louvamos o seu nome por isso, e reconhecemos, admitimos publicamente esta importantíssima e bíblica verdade. Continue a abençoar a nossa vida nesta manhã, Senhor. Agora em que vamos participar da ceia, abençoe a nossa vida, que o Senhor se assente conosco à mesa, participe conosco, Senhor, desta ceia, como cremos que o Senhor tem estado e está conosco desde o início em que nós começamos a oferecer-lhe este culto público. Esse culto não é dedicado, Senhor, a homens, mas ao Senhor, ó Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esteja conosco nesta hora e abençoe a nossa vida. Perdoe os nossos pecados e ajude-nos a sermos uma igreja cada vez mais cristocêntrica, cujo Cristo, o Senhor Jesus, seja o centro de todas as coisas, de toda a nossa vida, de todos os departamentos, de todas as áreas, de tudo, que o Senhor Jesus seja o centro da vida espiritual da sua própria igreja, porque ela é sua, não é minha, não é nossa, é do Senhor. E nós te louvamos por isso. Oramos também ao Senhor agradecidos por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração e à nossa mente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.